Botafogo acaba de fazer a maior contratação da história do futebol brasileiro. São 20 milhões de euros em um jogador. Estamos falando dele, Luiz Henrique. Qual é a família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre Botafogo de futebol e regatas. Como sempre, naquela hora que a gente já tava meio pá com o Botafogo, derrota pro Boa Vista, clima não tá legal. Do nada chega o Botafogo e gasta 20 milhões de euros no jogador. A maior contratação da história do futebol brasileiro. Completamente do nada. Esse clube ainda vai me matar, mano. Eu vim aqui fazer o mesmo vídeo que eu tenho feito com toda a contratação do Botafogo. Manafá acabou que não veio, né? Mas enfim. O Botafogo contratou o Luiz Henrique. Acabou de acertar com o Luiz Henrique. Ele vem pra cá. Tem a sua carreira. Passou pelo Fluminense. Passou pelo Real Betis. E aí, como que ele jogou lá? Então, a mesma coisa dos últimos vídeos. Eu entrei em contato com os maiores setoristas de cada clube. Falei com gente do Fluminense e do Real Betis pra saber mais como foi a carreira dele. Como foi a passagem dele, tanto no Brasil, tanto na Espanha. Então, eu falei com uma galera que acompanhou ele em diversos pontos diferentes na carreira, sabe? O cara foi crescendo, aí eu fui falando com a galera do Fluminense, aí chegou na Europa, falei com a galera da Espanha, então eu tenho essa perspectiva de cada um deles. Esse tipo de conteúdo, já falei isso antes, você só vê aqui, dessa informação direto da fonte, eu vim falar direto lá com os caras da Espanha, direto com os caras do Fluminense. Esse tipo de conteúdo você só vai ver aqui, a informação diretamente da fonte, entendeu? Vamos ao que importa. Mas é claro, antes, segue aí o canal, se inscreve no canal, por favor, que isso vai me incentivar muito a continuar com esses vídeos. Eu curto demais aparecer aqui pra vocês, mas você se inscrevendo, deixando seu like pro YouTube entender que esse é conteúdo bom, só vai me incentivar a fazer mais e mais e mais. E também, óbvio, compartilha com seus amigos para eles conhecerem o novo jogador do Botafogo. Mas vamos lá, quem é Luiz Henrique? Luiz Henrique é um ponta direita de 22 anos e tem 1,82 de altura. O cara é altinho até pra um ponta. E ele é formado pelo Fluminense, ele é cria do Fluminense e começou a ter maior destaque quando chegou no Sub-20. Ele era na base um bom jogador, não era na base, incrivelmente, ele não era um destaque absoluto da base, era um bom jogador, chegou à seleção de base, foi campeão no Sub-20 do Brasil, mas ele começou de fato a despontar em um amistoso contra o próprio Botafogo, naquela época de pandemia, não sei se vocês lembram, teve um amistoso da Taça Gerson e Didi, que foi uma sequência de jogos entre Botafogo e Fluminense para ganhar ritmo, e teve um jogo que o Luiz Henrique jogou muito contra o Botafogo. Daí começou a ter mais chances no profissional e subiu pro elenco. Isso foi em 2020, na temporada 2021. E nessa mesma temporada de 2021, ele começou a ter uma rodagem boa no profissional. Já tava bem cotado lá, tipo, caraca, o moleque é bom, joga bem, tem potencial, tem talento. E o cara foi melhorando e acabou o ano até mais como titular do que como reserva. Ele ia alternando entre banco, como titular, mas terminou o ano sendo de titular da equipe. Como qualquer jovem, ele acabava oscilando de vez em quando, fazia uma boa partida, aí não aparecia tanto, mas no final do ano, no final de 2000, da temporada 2021, ele já era titular do Fluminense. A gente pode dizer isso com bastante tranquilidade. Aí a gente vai pra temporada de 2021. O cara que já tinha o seu lugarzinho lá reservado no time titular, já tinha uma expectativa alta da torcida por ser um jovem que tava performando e tava tendo um destaque legal, tava começando a mostrar que de fato era diferente, sabe? Tinha alguma coisa aí que tava, a torcida do Fluminense já tava de olho. Então 2021 foi mais uma temporada de titularidade do Luiz Henrique. Foi se afirmando mais e mais, virou um titular absoluto do Fluminense em 2021. E eu falo que ele se destacou, ele foi titular absoluto. O Luiz Henrique, inclusive, foi o artilheiro do Brasileirão pelo Fluminense na temporada 2021. Fez 6 gols. O Flu não teve um cara assim, um matador, um artilheiro. Então o Luiz Henrique teve mais ou menos que pegar essa função aí. Não é um centroavante, nada disso, não me entendo errado. Mas foi o cara que fez mais gol no Brasileirão pelo Fluminense. Foi o artilheiro do time aí. E além disso, em 2021 também jogou sua primeira Libertadores como titular. Ele, inclusive, teve um destaque legal num jogo contra o River Plate. Fez uma boa partida lá. Foi titular em 8 partidas na campanha do Fluminense na Libertadores. Mas legal, tudo bem. A temporada 2021, ele surgiu, começou a ter sequência, terminou o ano como titular e como promessa, uma grande joia do time. 2021 se destacou, foi titular absoluto do time e foi artilheiro da equipe no Brasileirão. E em 2022? 2022, o Luiz Henrique, a gente pode falar com bastante assertividade que foi o melhor jogador do Fluminense no ano. Até ele sair, né? Porque a gente vai chegar lá, mas ele sai no meio do ano. Mas o Luiz Henrique vinha sendo, com tranquilidade, o melhor jogador do Fluminense no ano. Era o cara que tentava o diferente, que mostrava o diferente, que resolvia jogos. Então, aí ele já tava com uma moral enorme com a torcida. A torcida até preferia ele que o próprio André, que foi nomeado revelação do campeonato de 2021 do Brasileirão. Mas a torcida, de fato, em sua maioria, né? Não é todo mundo, nunca vai ser, mas em sua maioria preferia o Luiz Henrique do que o André. Em 2022, ele se mostrou ser aquele cara que você vê em campo e você
fica animado só pensando qual vai ser o próximo passo dele, entendeu? É aquele cara que você, tipo, caraca, que bola tá com ele, e aí, o que vai rolar agora, entendeu? Luiz Henrique era esse cara, acontecia coisas diferentes com ele. Em 2022, o Fluminense jogou a pré-Libertadores. Ele enfrentou o Milionários da Colômbia e o Olímpia. E nesses 4 jogos, né, ida e volta pra cada um, o Luiz Henrique carregou o time. Foram 3 assistências e 1 gol. Inclusive um golaço absurdo contra o Olímpia, que até hoje os torcedores do Fluminense lembram. Mas não foi o suficiente, o time do Fluminense caiu na pré-Libertadores, aí ele jogou Sul-Americana e tal, continuou como titular, enfim. E essa fase de pré-Libertadores ficou marcante porque foi de fato quando ele foi vendido pelo Fluminense. Foi anunciada a sua venda durante essa parte aí de pré-Libertadores, logo antes do jogo contra o Olímpia, que ele fez o golaço. Ele foi vendido pro Real Betis, onde ele só iria no meio do ano, porque a janela estava fechada, então ele ainda tinha um períodozinho para jogar pelo Flu, mas no meio do ano já estaria certa a venda dele, ele iria pra Espanha. Isso foi por 13 milhões de euros na época. Foi vendido, ficou um tempinho aí no Fluminense, continuou a jogar muito bem no Flu, era de fato o melhor jogador do Fluminense, até ele sair. Então, quando ele saiu no meio do ano, o Fluminense perdeu seu protagonista e ele foi pra Espanha. E aí, assim como eu sempre faço, eu peguei aqui umas citações, umas frases, vou falar aqui o que os caras do Fluminense falaram aqui pra mim. Abre aspas. Um reforçaço pro Botafogo. Seria pra qualquer time do Brasil. Independente do time da carência da posição. Ele é melhor do que todos eles, se referindo a Savarino, Júnior Santos, Segovinha, enfim. Sobe o nível do time, independente de quem esteja lá. Era o melhor jogador do time quando saiu. Então tá aí o que os setoristas do Flu falaram. Peguei esses trechinhos, essas frases exatas que eles falaram aí pra mim, tô passando aí pra vocês. E chegando na temporada 22-23 no Real Betis, sua primeira temporada na Europa, como que foi o Luiz Henrique na Europa? Deu certo? O que aconteceu aí? Ele começou muito bem no Real Betis. O Luiz Henrique teve um destaque maneiro no seu início de campanha na Espanha, inclusive, principalmente na Europa League, onde foi seu primeiro gol. O Real Betis se classificou em primeiro do grupo e o Luiz Henrique foi provavelmente o principal destaque dessa campanha deles na fase de grupos da Europa League. Ele teve um jogo contra a Roma que ele fez simplesmente um gol e uma assistência na vitória do Real Betis por 2-1. Então, nos 2 gols do Real Betis foi o Luiz Henrique fazendo uma assistência e um gol de cabeça. Em cima da Roma, né? Não estamos falando de qualquer time. A primeira temporada do Luiz Henrique lá no Real Betis, ele alternava de titular e banco, mas no geral ele foi mais titular que reserva. Ele teve 21 partidas como titular na La Liga de 38, né? Então foi mais titular, não tem nem o que falar, tá? Aí é número. E nessa primeira temporada ele se destacou bastante pelo seu número alto de assistências. Ele deu 7 assistências na primeira temporada dele na Europa. Foi um ano de adaptação, ele teve lapsos mostrando bastante talento e o potencial que ele tem, mas também, como qualquer outro jovem chegando na Europa pela primeira vez, teve momentos de tomadas de decisão ruins, falhava algumas horas e tal. Então foi um ano de adaptação de fato. Sua primeira temporada lá na Espanha. E agora chegando nessa atual temporada de 23-24, como que foi o Luiz Henrique? Então, essa temporada é mais difícil de você analisar taticamente. Por quê? Porque nessa temporada o Luiz Henrique teve alguns problemas extracampo. Assim, junto do Paquetá, na mesma investigação, o Luiz Henrique foi investigado em esquema de casa de aposta. Então ele teve esse murmurinho, esse papo fora de campo, ele não foi convocado para a seleção olímpica por causa disso, assim como o Paquetá não foi convocado para a seleção principal, o Luiz Henrique não foi convocado para a seleção olímpica. Então teve esse papo e o Luiz Henrique já não estava com a cabeça um pouco no lugar. Durante esse tempo aí de investigação da casa de aposta, ele acabou sofrendo uma lesão. Então ele ficou uns 2, 3 jogos sem jogar, 4 por aí. Nada demais, tá? O cara não é bichado, não. Ele sofreu uma lesão, nada grave. Mas perdeu uma sequência de jogos. E quando ele voltou, já não estava muito bem, irregular. Então a temporada de 23 e 24, pra ser sincero com vocês, foi uma temporada bastante irregular do Luiz Henrique no Real Betis. Ele é um jogador que tem um talento inegável, a galera sabe que ele joga bem, mas nesse ano ele foi um cara que foi bastante irregular, inconsistente, tomada de decisões erradas, então não foi 100%. Foi um cara que... ele jogou menos, né? Ano passado ele tinha jogado mais do que nessa temporada. Essa temporada ele ficou mais no banco, jogou menos jogos, tudo bem, se lesionou, mas ele perdeu um pouco do espaço, pode-se dizer assim. E muito por isso, chegou no fim do ano, janeiro agora de 2024, chegou muito time querendo ele, né? O Fluminense tentou sua contratação, o Flamengo tentou sua contratação e o Corinthians. Esses 3 foram os times brasileiros que tentaram firmemente trazer o Luiz Henrique pro Brasil. Fluminense, Flamengo e Corinthians. E além deles, o Red Bull Leipzig, um dos principais times da Alemanha, né? Da rede do Red Bull e tal, também negociou sua contratação, também queria o Luiz Henrique no time deles, mas não foi. Por quê? Porque ele veio pro Botafogo, né, cara? É bizarro, eu não vou me acostumar a isso tão cedo. Botafogo
ganhando na disputa do Red Bull Leipzig. O que a gente tá vivendo? E falando agora desse seu momento em janeiro de 2024, o Luiz Henrique sai do Real Betis em alta, podemos dizer assim, né? Teve uma temporada regular, como eu falei, inconsistente, mas os últimos 2 jogos dele foram bastante bons. Ele jogou contra o Granada e fez ótima partida, foi nomeado, se eu não me engano, o melhor jogador da partida contra o Granada, e o seu último jogo, antes de vir pro Botafogo agora, foi contra o Barcelona, que ele participou de 2 gols contra o Barcelona. Ele foi muito bem contra o Barcelona agora. A gente tá falando desse tipo de jogador, entendeu? E depois de uma semana desse jogo que ele acabou com o Barça, vem pro Botafogo. E mesma coisa contra o Fluminense. Peguei umas aspas aí dos setoristas e vou falar aqui algumas aspas que os espanhóis me falaram. Bora lá. É um rapaz com condições brutais. Pra mim, ao nível de Champions League, mas aqui foi irregular. Fácil desequilíbrio, muito poderoso, com uma arrancada brutal, mas tem dificuldade na finalização. O talento é inegável, mas aqui foi bem inconstante. Lapsos de bons momentos e ruins. Isso foi mais ou menos a história da carreira dele. Agora ele chega ao Botafogo, mas falando de bola em campo, como que ele joga? Como que é o estilo? Como que joga o Luiz Henrique e tal? Luiz Henrique, como eu falei, é ponta direita. Ele joga pouco pela esquerda. Contra o River Plate, pelo Fluminense, ele jogou pela esquerda, fez boa partida, mas é um cara que joga pela ponta direita. Não vou inventar, não vou falar que o cara joga na esquerda, joga centralizado, não. O cara joga na ponta direita, entendeu? É a dele. O Luiz Henrique tem como principal característica, possivelmente, o drible curto dele. Aquele fundamento de futsal, sabe? O Luiz Henrique tira isso de letra. Ele é muito bom nesse fundamento do drible curto, do futsal e tal, desse gingado. É um jogador que é alto, tem 1,82, então ele tem uma passada larga, ele é muito rápido, então ele é bom na transição, bom no contra-ataque. E também por essa passada larga ele marca bem, ele tem números interessantes em interceptações, em recuperação de bola e tal. E além disso, por ele ter subido com o Diniz e ter jogado muito tempo sendo comandado pelo Diniz, ele é um cara que tem um bom jogo associativo, em pressão alta contra o rival, ele é um cara que consegue se sair bem nessa. Se a gente for falar de pontos negativos, pontos a melhorar nele, a gente fala de finalização, ele tem que melhorar a finalização, pode melhorar a finalização, e tomada de decisões no Real Betis, ele também foi mais ou menos nesse quesito. Então, resumindo, o Luiz Henrique é um cara que saiu do Fluminense muito em alta, sendo o melhor jogador do time, foi vendido por muita grana para a Espanha, teve bons momentos na Espanha, jogando muito contra times grandes como Barcelona, Roma e tal, mas na Espanha, por ser jovem e tal, e também por problemas extracampo, como a casa de aposta, que inclusive não deu nada, tá? Só adiantando para vocês, não deu em nada, assim como o Paquetá também não deu em nada. É um cara que foi irregular na Espanha. No Brasil, ele jogou muito, destoou no Fluminense, mas na Espanha foi irregular. E agora ele chegou ao Botafogo com a maior contratação da história do futebol brasileiro, 20 milhões de euros, jamais visto em terrenos brasileiros. É um jogador que a gente ainda tem que ver quanto tempo ele vai ficar no Botafogo. Ele vem para o Botafogo, ele foi comprado pelo Botafogo, isso não tem dúvida, ele foi comprado pelo Botafogo. Tem muita gente que acha pro Lyon, não, ele veio pro Botafogo. A questão é quanto tempo que ele vai ficar aqui, mas isso tá indefinido. Todo mundo que tá cravando um tempo de contrato dele, que ele vai ficar no Botafogo, depois vai pro Lyon, não sabe, porque não tem essa informação ainda. Então a gente tem que aproveitar ele enquanto ele estiver aqui. O cara ficando um ano e meio aqui no Botafogo tem tudo pra subir muito o nível do ataque do Botafogo e ser um dos principais jogadores da posição no país. É um cara que seria um ótimo reforço pra qualquer time do futebol brasileiro. E aí, galera, o que vocês acharam? Me fala aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa análise, o que vocês acharam do jogador, o que vocês estão esperando dele aqui no Botafogo. E, óbvio, compartilha esse vídeo para seus amigos conhecerem também, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, porque aí eu vou entender que vocês estão gostando e eu vou continuar a fazer esse tipo de conteúdo, entendeu? E curte aí, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, entendeu? Aí vai jogar pra mais galera ver. E é isso que eu quero. Valeu, galera? Então vamos torcer pro Luiz Henrique chegar e jogar bem aqui no Botafogo, viu? Eu acho que tem tudo pra isso e eu tô torcendo muito pra ele arrebentar aqui. Então, galera, um beijo pra vocês. Tamo junto.